Olá, boa noite. Hoje eu vou tentar falar um pouco aqui sobre os estudos do quarto caminho, alguns conceitos sobre a falsa personalidade, né? Essa personalidade superficial que nós temos, falar sobre a lei de acidente, como que essa lei de acidente ela funciona. E uma coisa que o Ouspensky, P.D. Ouspensky fala muito sobre que o ser humano não pode fazer. Nós não podemos fazer. Tudo é direcionado para nós, humanos, dentro da lei do acidente. Tudo acontece. O ser humano não faz nada. Tudo acontece. Por quê? Ele não desenvolveu a vontade. Ele tem que desenvolver a vontade. Então ele fala lá, na escala dos homens de 1 a 7, só o homem número 1, número 2 e número 3, eles vivem sob influências da lei de acidente. A partir do homem número 4 em diante, que é o homem que já busca uma consciência objetiva, ele já começa a desenvolver a vontade. Então essa vontade faz com que ele vença os obstáculos, né, da falsa personalidade, dos eus, cria já um centro magnético. Então esse centro magnético ele vai desenvolvendo dentro da pessoa, né? Então essa estrutura magnética faz com que ele se torne ativo e os eus que habitava antes venham para a falsa personalidade e se tornam passivos. Então tem um gráfico aqui de corpo, alma e essência, que ele está explicando assim tecnicamente que de acordo com o desenvolvimento do centro magnético você vai formando um mordomo substituto, que é uma capacidade mais forte que tem dentro da pessoa, que vai se desenvolvendo através do esforço, tá? Da vontade, da persistência, para vencer todos esses desejos que cada eu nosso tem um desejo diferente. O eu quer um carro, o outro eu quer uma companheira, o outro quer dinheiro, o outro quer doce, o outro quer comer guloseimas, o outro quer sexo, entendeu? Então, isso tudo está dentro do mecanismo da psique, segundo o Ouspensky. Então, até criar um eu permanente, ele tem que ser criado com muita vontade. Então, o ser humano não tem vontade, ele não consegue desenvolver nada em si. Por isso que a gente vê que muitas pessoas, quando elas estão acomodadas num determinado tipo de espiritualidade ou de conhecimento, ou uma determinada religião, ou política, seja lá o que for, ela cria ali uma certa estabilidade ilusória, que eu chamaria de zona de conforto. Então, ele acha que ele está fazendo alguma coisa, ele acha que ele está evoluindo, mas na verdade não está, ele está dentro da lei do acidente. Então, para ele se tornar um homem mais avançado, ele tem que desenvolver uma vontade tão grande que o homem número 4, que é o homem que desenvolve, já começa com a consciência de si. Essa consciência de si ela vai aumentando através da lembrança de si mesmo. Quanto mais ele lembrar de si mesmo, mais através do esforço, mais chances ele terá de sair da lei de acidente e sair dessa inércia. Porque essa passividade, até ele criar um eu permanente, para que esse eu permanente se torne ativo o tempo todo, ele tem que estar sempre lembrando dele mesmo, ele tem que estar sempre lembrando, sempre não deixar, se auto-observando, lembrando de si mesmo, se lembrando dele mesmo e ao mesmo tempo observando o que está se passando fora dele. E quando ele não fizer esse trabalho, não adianta rezar, não adianta receber guia, não adianta você ir para o centro espírita, receber entidades, não adianta você fazer esforço nenhum
através do conhecimento, lendo livros, não adianta nada. Não adianta você ficar meditando o dia inteiro, entendeu? Porque isso se torna uma coisa passiva. Então, ele tem que criar primeiro dentro dele um centro magnético que vai se transformando, vai se modificando e vai transformando aquilo que é passivo em ativo, até chegar num ponto que ele vai formar esse eu permanente aqui, ó. Tá aqui no desenho aqui, o eu permanente, ó. Ele vai tornando aqui, ó, ativo, porque ele ficou positivo, e tudo que estava de eu de cá vai vir para essa falsa personalidade, né? Para os muitos eus. Vem aqui para a falsa personalidade que está aqui no gráfico de cima, ó. Então, lá de cá, a falsa personalidade vai ficar com os muitos eus que estavam aqui, porque você criou cá em cima um centro magnético, ele desenvolveu e formou um eu permanente aqui. Então, esse eu permanente está ativo, ó. Aqui em cima, quando o centro magnético também está ativo. Aí vem tudo para cá, para a falsa personalidade, ó. Entendeu? Então, só que tem um porém, essa falsa personalidade, o seu eu permanente, ele tem que estar muito forte, muito intenso, porque, por exemplo, a falsa personalidade pode ficar afastada 1 hora com esses muitos eus, fica 1 hora, 2 horas, 1 dia, 24 horas, 2 dias, 1 semana, mas se você ficar, parar, se você der uma bobeira qualquer, não ficar vigilante, ela volta, aí você cai no esquecimento, aí você começa a ficar esquecido de si mesmo, por algum motivo, por alguma razão, a falsa personalidade volta e você esquece de si mesmo, você cai de novo nela, nos muitos eus, e você volta, a sua máquina psicológica volta a funcionar como era antes. Então, isso é um trabalho árduo, contínuo, que requer muita vigilância. Aí o que acontece? Você vai cair nas leis do acidente, porque aí tudo passa a ser acidental. Eu vou tentar explicar sobre essa lei de acidente, primeiro, mas talvez até no outro vídeo, que eu acho que não vai dar tempo não. Então, o homem número 7, por exemplo, é aquele que já está com esse eu permanente muito desenvolvido. Então, a vontade dele já está, ela é desenvolvida primeiro através do quê? Do conhecimento. São 3 coisas: conhecimento, consciência e eu permanente. Se tiver esses 3 requisitos nele, ele vai ter condição de realizar o trabalho, o próprio trabalho, e fazê-lo regularmente, lembrando desse trabalho, lembrar dele, não deixá-lo escapar. Por quê? A principal dificuldade é o que fazer e como obrigar você a fazê-lo. É o que fazer e como você obrigar a você a fazê-lo. Para onde voltar a sua atenção? Então, a sua atenção também, porque a atenção é consciência. Se a sua atenção estiver voltada para interesses mesquinhos, fugazes, já era. Você vai cair no autoesquecimento, na identificação, isso mesmo. Você vai cair na identificação, vai esquecer disso tudo e vai cair na lei de acidente. Entendeu? Então, a lei de acidente, ela está por trás de tudo isso, porque as coisas acontecem tudo acidentalmente. Nós vivemos regidos por essa lei. E essa lei, se não me engano, que eu já estudei, ela recebe influências da Lua. A Lua é um centro magnético que nos coloca sobre leis aos quais nós não conseguimos ter vontade para poder superar isso tudo. É uma espécie de uma recorrência onde as influências lunares nos colocam sob o domínio dos corpos inferiores, sobre onde estão localizados esses muitos eus. Então, essas legiões estão constantemente ativas em nós quando nós não desenvolvemos a vontade, quando nós não temos consciência e quando nós não temos o eu permanente. Então, isso aí é um trabalho onde nós temos que ter muita vontade. Então, vou lembrar aqui, não basta educar a mente, é necessário educar a vontade. Ter vontade, ter gama mesmo.
devemos compreender o que é a nossa vontade. A vontade é o resultado dos desejos. Ela é o resultado dos desejos superiores. Então, esses desejos superiores é o desejo impele a ação. O desejo superior é um desejo que você quer vencer a si mesmo, você quer se conhecer, você quer lutar contra a falsa personalidade, você quer lutar contra os muitos eus que existem em você, porque você já tem uma compreensão de que isso ocorre constantemente e que a nossa psique ela está em constante mutação o tempo todo, porque nós temos muitos pensamentos. Vocês imaginam que cada pensamento desse é uma vontade sua, cria um desejo, cria pensamentos, formas, cria imagens. Essa imagem cria uma sintonia, essa sintonia cria uma ação. O tempo todo nossa mente funciona assim. Então, esse trabalho do quarto caminho, ele requer muita atenção, porque você, como um observador consciente, você vai ver que nós estamos vulneráveis o tempo todo de nós mesmos, não é dos outros não. Estamos vulneráveis o tempo todo das nossas criações, das criações que nós construímos através dos nossos desejos. Então a lei de Ocidente, ela está por trás disso tudo. Eu vou tentar falar no próximo vídeo como que as coisas, tudo acidental, sabe? As pessoas não estão fazendo, uma coisa vem da outra. Então a lei de Ocidente, ela é como se você não tivesse uma reação, as coisas viessem a acontecer com você o tempo todo. Então nós estamos sempre, o tempo todo, recebendo influências do exterior, entendeu? E do nosso interior, mas onde a lei de acidente está por trás de tudo isso aí. Então, tudo acontece acidentalmente. Eu vou tentar aqui explicar, nesse minutinho que falta aqui, acidentalmente, porque a gente não tem uma vontade consciente. Então, quanto menos consciente você está, quanto menos desperto você está, mais você está sob as influências do meio ambiente, das influências que ele chama de influências A, que são influências externas, que são influências do mundo, das coisas que estão ao nosso redor, do meio ambiente, dos pensamentos alheios. Então você fica sobre as influências A. As influências B, quando você já consegue formar um centro magnético e atrair coisas esotéricas, coisas religiosas que já começam a te dar um cabal de conhecimento, onde você já começa a ter um discernimentozinho do que é bom e do que é mal. Até a consciência moral surgir e você ter um discernimento maior. Mas para a consciência moral surgir, você tem que criar campo magnético, você já tem que ter eus dentro de você que já estão realizando um trabalho, que é conhecido como os eus do trabalho. Então esses eus do trabalho já criam um centro magnético e te ajuda a formar um mordomo substituto, que é aquele amo que eu falei num exemplo de um outro vídeo aí, que ele já começa a organizar a sua casa, o seu mundo psicológico. Então o estudo é um trabalho psicológico que vai te ajudar a sair da imaginação. Porque onde tem imaginação tem falsa personalidade, e onde tem falsa personalidade tem lei do acidente. Namastê, fiquem na luz, fiquem na paz. Vou terminando por aqui, vou fazer um próximo vídeo tentando explicar isso, por que o homem, o ser humano, não pode fazer nada. Por que as pessoas não conseguem sair do status quo, da sua zona de conforto. Por que ninguém pode fazer nada? Por que as pessoas estão à mercê das influências? Até ele ter uma influência C, é onde ele vai receber ele vai ter um centro permanente, que ele vai conseguir ir se filiar a uma escola espiritual. Mas fora isso, nós todos estamos sob as influências do mundo externo, como marionetes, à mercê de tudo, e nós não podemos fazer nada. Por isso que o mundo está do jeito que está, que cada um não consegue desenvolver uma vontade dentro de si. Namastê, fiquem com Deus, muita luz, muita paz.